Cidades mais verdes, mais humanas e mais sustentáveis, com Benedito Abud e Antônio Caramelo. Cidades mais verdes, mais humanas, mais sustentáveis. O primeiro tema a ser explanado hoje será apresentado pelos arquitetos Benedito Abud e Antônio Caramelo. Abud é graduado, pós-graduado e mestre pela FAO, USP, instituição na qual atuou como professor. Do seu escritório já saíram mais de 6.000 projetos de arquitetura paisagística em escalas que vão de residências, condomínios e bairros até cidades inteiras por todo o Brasil e outros 3 países. Algumas de suas produções recentes: a Praça Vitor Civita, em São Paulo, o Parque Jefferson Pérez, no Amazonas, a nova cidade de Parauapebas, no Pará, e a Vila Olímpica do Rio de Janeiro, que será utilizada para alojamento dos atletas em 2016. Desenvolveu o projeto paisagístico para a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas de 2016. Caramelo é formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia, fundador e presidente da Caramelo Arquitetos Associados, atua há 40 anos nas áreas de construção civil, patologias construtivas, planejamento urbano, projetos arquitetônicos e assessoria empresarial, tendo como base a inovação e a busca pelas melhores soluções arquitetônicas. Com vocês, nossos primeiros expositores, Benedito Abud e Antônio Caramelo. Boa tarde, gente. Queria agradecer pelo convite à ADEME, no nome do seu presidente, Luciano Muricy, a toda a diretoria, em especial meu amigo Rafael Valente, e dizer também que é uma honra muito grande estar aqui acompanhado do companheiro Abud, amigo de quase 30 anos, com quem nós já desenvolvemos em conjunto em torno de 600 projetos, por aí, um pouquinho mais talvez, né? Pelo Brasil afora. Nós já consumimos nesse projeto que vai ser apresentado para vocês, é um case, aliás, um grande case que a gente sempre sonha em um dia poder participar, fazer, que é o projeto de um núcleo urbano, uma cidade. Tá certo? Eu diria uma cidade porque a previsão é para 180 mil habitantes e ele está sendo feito sobre uma superfície de 52 milhões e 400 mil metros, ou 5.400 hectares. Essa área encontra-se no centro-oeste do Brasil, divisa com Tocantins. E nesse projeto o colega Abud atua não somente como paisagista, como ele é conhecido e acabou de ser falado aqui agora de todas as suas qualidades e prêmios e tudo mais, mas também vai atuar como urbanista desde os primeiros esboços, digamos assim, desse projeto, há 5 anos atrás. E a maior prova disso está nas intervenções feitas, aonde, de posse, digamos assim, dessas duas competências, nós tivemos soluções muito mais criativas, como foi dito agora pelo Rafael. Eu acho que a criatividade é que vai solucionar boa parte dos projetos que nós temos por fazer, porque também vão ser mostrados aqui nessa palestra 3 cidades que nós escolhemos, depois de estudar algumas delas mais modernas tecnologicamente, mais sustentáveis do mundo, mas todas elas exigiram e estão exigindo muitos petrodólares, muitos milhões de dólares, eu diria bilhões de dólares, e nós não temos esses bilhões, agora menos até porque levaram boa parte do que a gente tinha, mas isso é outra história. Mas as cidades realmente carecem de investimento que nós não temos. Daí, então, esse caos que a gente observa que existe nas grandes cidades do Brasil, cidades que cada dia vão ficando mais populosas, porque existe uma migração constante para as cidades, e segundo as pesquisas que nós temos feito já há algum tempo, inclusive saiu uma recente da Abril, dizendo em que 70%, 80% da população do mundo vive em aldeias ou cidades. Então, as cidades cada dia vão requerer mais recursos e cada dia nós temos menos dinheiro para investir. Então, esse recurso não chega à periferia e aí começa toda a problemática. Mas nós vamos discutir política aqui, nós vamos discutir realmente sobre essa cidade que nós vamos apresentar como case, tá certo? E eu queria que o Abud desse uma palavrazinha aqui
conosco falando sobre essa intervenção dele inicialmente nessa área onde ele não só é urbanista, mas é paisagista também. Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui em Salvador, queria agradecer o pessoal da DEME, em especial aqui o Luciano, e eu adorei as palavras Valente do Valente, muito legal. Muito obrigado, estamos aqui mostrando um case, né? É muito fácil a gente falar de teoria, e o que a gente tem conseguido fazer como profissional normalmente são acupunturas urbanas, ou legislações, né? Coisas um pouco teóricas, e de repente a gente começa a ser obrigado, e nesse sentido é muito estimulante, é muito legal botar em prática tudo aquilo que a gente fala. Quer dizer, uma hora a gente precisa botar a mão na massa, que seria a cidade existente, e apareceu essa oportunidade real de fazer um trabalho, né, um trabalho de uma nova cidade, com toda a sua complexidade, com toda a sua evolução, pensando exatamente, a gente que trabalha muito com o mercado imobiliário, a gente entende dos problemas do mercado imobiliário, né, das vocações, dos interesses, dos não interesses, de como é difícil também, muitas vezes, aprovar e trabalhar, né, e, de repente, a gente pode, então, fazer essa cidade, que ao norte tem um rio importante, aqui nós temos uma rodovia também importante, aqui a oeste nós temos o setor industrial e a leste a cidade existente. Então, a gente podemos ir passando, que a gente vai falar um pouco do início do processo. Só volta um minutinho, que a gente vai começar exatamente aqui, porque esse é o eixo, vamos dizer assim, de desenvolvimento, o vetor de crescimento da cidade. E esse plano, embora a gente vá falar do todo, a gente pensou em como comer esse bolo, quer dizer, fatia por fatia, e a gente começa exatamente resolvendo, através desse novo plano, um problema sério que tinha aqui essa cidade, que aqui você tem um fio, né, que é um córrego, que ele inunda a cidade existente. Então, a gente começou traçando um parque linear, que a gente chamou, então, do Parque dos Lagos, fazendo lagos consecutivos que eles vão acontecendo, e eles funcionam, então, como bolsas de retardo, para minimizar essas enchentes. E, com isso, então, está se conseguindo recurso, quer dizer, a gente sempre trabalha fazendo isso, olhando a geografia, olhando as pessoas, vendo como é que essas pessoas vão começar a participar do processo. Então, esse Parque dos Lagos seria a primeira coisa, aqui seria o setor de entrada, e aqui seria, vamos dizer assim, o setor viário, que a gente chamou de eixo monumental e um eixo rápido. A gente vai falar sobre isso calmamente, o Caramelo vai poder também colocar com mais calma. E, nesse primeiro trecho, a gente já tem vários tipos de uso comerciais, vários tipos de uso residenciais, né, vários tamanhos de lote, já serviços, temos já uma série de coisas para que realmente essa cidade ela tenha um começo. Né, que a gente tem visto também muitos planos que são muito genéricos e muito grandes. A gente se preocupou com isso, de começar a comer esse bolo aos pedacinhos, para que ele realmente nascesse forte. Seria importante falarmos também sobre o embasamento para esse projeto. A base de dados foi da Urban System, nosso amigo Tomás. Além do banco próprio da empresa, que praticamente domina todo o Brasil, eles fizeram uma longa pesquisa de campo, estudaram, digamos assim, material de diversos institutos, prefeituras do Estado, e fizeram para a gente projeções para 2017, 2020 e 2025. E a gente teve, né, Caramelo, condição de visitar algumas cidades, fazendo visitas críticas em Boston, Chicago, Paris, Barcelona, Dubai, Abu Dhabi, ou seja, conversando um pouco sobre o novo desafio que a gente teria e realmente pesquisando essas cidades. Estudamos também cidades em construção, projeto e construção, e entre essas cidades nós destacamos 3 cidades pela tecnologia, pela comunicação que elas empregaram, pela parte toda ecológica e sustentável que elas vêm trazendo. São cidades magníficas, tá certo? Que parece conto de fadas. E a gente vai poder mostrar, não apenas falar, mas também mostrar um pequeno vídeo dessas cidades, né? Que é Masdar, Songdo e também Havadar. A Masdar é uma cidade nos Emirados Árabes, no Abu Dhabi, como está dito aqui,
iniciada em 2006, a ideia do término é 2025, mas já existem 22 mil pessoas já morando lá, porque estão trabalhando, inclusive, na construção da cidade. É uma cidade que se pretende ter 40 mil habitantes e ocupa uma área de 6 quilômetros quadrados. A previsão é de 22 bilhões inicialmente de aplicação e o projeto do Norman Foster e associados. Aí algumas características. Essa cidade é importantíssima porque é uma cidade feita exclusivamente para o homem. No plano da cidade não existe nenhuma máquina que circule. Tudo se dá subterraneamente. Passa para outra imagem. Ali vocês podem ver o metrô. No outro, logo a seguinte, você tem ali a parte de infraestrutura. E lá adiante vocês têm o PRT, que é o Personal Rapid Transit. Então, todo o tráfego são transportes elétricos, não poluentes, portanto, e sem motoristas. Exatamente, ele é todo automatizado. As pessoas saem e, através de escadas rolantes e tal, elas chegam à cidade em cima. Então, a cidade ela é totalmente voltada para o indivíduo. As praças, as ruas, as alamedas. É uma cidade pensada para o homem, completamente. Aí vocês têm agora o Songdo. Songdo, a particularidade dela é que talvez seja a cidade mais úbica, ou ubica, como eles dizem, do mundo. O que quer dizer isso? Ela está totalmente interligada pela internet. A comunicação é plena e total. É tão grande que chega a exageros do tipo, você vai ao mercado e compra alguns refrigerantes de lata, ou coisa que o vale, ou garrafas PET, ou coisas assim, sobretudo esses materiais mais poluentes, e ao sair ela está chipada e tem uma etiqueta que liga a venda daquele produto à pessoa. E ao você descartar, ele localiza o descarte, se for mal feito, ele sabe quem fez o descarte, ele tem todo o controle. Se você fez o descarte correto, você tem benefícios e descontos nas próximas compras. Você tem nas residências, no piso, se uma pessoa cai, ele identifica que foi uma queda de uma pessoa, ele já tem exatamente uma assistência automática endereçada para aquela casa, aquele endereço, para atender aquela pessoa. São coisas, como eu disse, que parecem sonho, mas é verdade. Isso já existe, está em andamento e em conclusão. O Abu Dhabi, o Songdo, fica pronto exatamente este ano, essa é a promessa. Então, já existe, no filmezinho, vocês vão ver que a cidade está bem avançada, estão terminando realmente a cidade, e é interessantíssima. A outra cidade, que é a Havadar, é curiosa, porque ela é uma ilha realmente artificial. Eles estavam abrindo um canal na Turquia, que liga o Mar Negro ao Mar de Mármara, e eles têm 1 bilhão de metros cúbicos de terra removido para fazer esse canal, e o grande desafio era onde colocar essa terra. Então, eles convidaram alguns grandes escritórios do mundo e desafiaram como eles utilizariam esta terra de forma criativa. E um dos escritórios, que é o estúdio Dror, americano, deu a ideia de criação dessa ilha. E nessa ilha não tem prédios. Os prédios são essas colinas, são 6 colinas, vocês vão ver depois no filme. Essas colinas estão estruturadas sob esferas de aço. No vazio, ele tem todo um processo de ventilação, eles fazem captação de água, toda a parte de captação de energia fotovoltaica. Na base dessas colinas começam, então, as áreas voltadas para comércio, para lazer, mas toda a parte superior dessa colina, elas são unidades habitacionais. Mas é melhor ver no filmezinho, nós vamos passar 3 videozinhos, vocês vão ter uma ideia melhor desse projeto.
see. 'Cause what you feel right now, you know is real. Tonight's the night, it's your world premiere. Every painting has been hung, and every word these songs been sung. And every story has been told, made to fit the life last mold. You can't wait to start align. Now's the time for us to shine. Shine, shine. Era para ter rodado Mazda primeiro, soltar o som. Então eu falei primeiro da cidade de Mazda. Agora vai entrar a Mazda. Welcome to Mazda City, the city of possibilities. A daring and evolutionary journey to build the world's most advanced and sustainable community. A city we are shaping with an eye for a better future. Mazda City is centrally and strategically located next to Abu Dhabi Airport, from where major international markets can be reached within hours. The city is built using traditional Arabic architecture combined with modern technology and design. Narrow walkways capture the wind and provide shade, making the perceived temperature 10 degrees cooler in Mazda City than elsewhere in Abu Dhabi, encouraging a healthy and comfortable lifestyle where everything is within walking distance. The buildings are powered by clean energy, constructed using green building materials and designed to reduce energy and water consumption by 40%. This modern work-life space is made possible by the forward-thinking approach in designing every detail of Mazda City, making it the green print for cities across the world. But this is just the beginning. Mazda City will grow one neighborhood at a time, adding new businesses, schools, restaurants, apartments, and so much more. Eventually, over 90,000 people will live and work in the city. Throughout the expansion, residential, cultural and commercial areas will be interwoven with parks and a wide variety of services and amenities. Residents and visitors can leave their cars behind and enjoy the open and pedestrian-friendly neighborhoods. Integrated, clean and smart transportation systems, including a fleet of electric vehicles and driverless cars, keep the city accessible and livable as it grows. Mazda City is a vibrant place. It brings together a diverse range of tenants and professionals, creating a unique business climate. The city is a free zone that welcomes companies both large and small. With the Mazda Institute of Science and Technology at the city's core, they can count on highly skilled graduates and opportunities for research partnerships. When we set up our company, it was as simple as 1, 2, 3 steps and 5 days. That's all it took to start up in Mazda City. Office space is immediately available and taxes and import tariffs are non-existent. Setting up our company in Mazda City gave us a competitive edge in the Emirates and around the globe. Join us and the many other companies who have chosen Mazda City to be the home of their business.
Maravilha, né? Mas essa aí não é Harvard, não, essa é a nossa. Diz que quem não tem grana tem que usar, como disse o doutor Rafael, muita criatividade, muita imaginação. No nosso caso aqui, por exemplo, não tem sistema de tráfego subterrâneo, mas eu posso adiantar para vocês que nesta nossa cidade não existem semáforos, não existem cruzamentos de carro, os fluxos são contínuos. Vocês vão ver mais adiante que nós fizemos a apresentação. Então, nós temos que projetar melhor, projetar com mais criatividade dentro da nossa realidade. E a nossa realidade para os projetos dessas novas cidades, segundo a ótica, que nós vamos passar para vocês agora. Cidades mais verdes, mais sustentáveis, mais humanas. Pois é muito diferente, né, quando a gente vê uma cidade construída, ou seja, ela é projetada, mas através de construção, como Mazar, por exemplo, como Avadá, que são cidades, por exemplo, que já foram pensadas nas ruas estreitas, as construções estão sendo feitas, né, tudo isso já está sendo construído. No Brasil isso é muito difícil, né? Então nós precisamos prever áreas para vocações para acontecerem coisas. Então o que nós podemos fazer é organizar, mas nós não temos esse poder da construtibilidade, porque nós dependemos de uma coisa básica, que é o mercado. E nosso mercado, uma hora está assim, outra hora está assim. Né? Isso quem já tem 45 anos de escritório, como no meu caso, como no caso do Caramelo também, a gente já viveu por muitas euforias e muitas crises. Então, é impossível você fazer uma grande construção. Aliás, a época que a gente visitou, Dubai, por exemplo, né? Toda aquela euforia já estava se tornando também uma grande decepção. Muita daquela construção que o pessoal, né, queria comprar num dia, depois valia o dobro, depois valia o triplo, depois valia o quádruplo, de repente aquilo não valia mais nada porque não tinha quem morasse. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, numa coisa muito importante, que é a sua sustentabilidade econômica financeira. E a gente pensou muito na sustentabilidade social quando fez esse desenho, esse projeto, né? Pensando, então, em mais mobilidade, mais sustentabilidade, mais alto de DH, né? Para que a gente pudesse ter aí uma sustentabilidade, vamos chamar assim, de felicidade, por que não? Por que não? Tá certo? Domênico de Masi acabou de sair do Brasil agora falando sobre isso, sobre a questão da felicidade. Nós estamos cada vez mais com tecnologia, estamos ficando cada vez mais entristecidos, né? Isso é péssimo, péssimo. Ele cita o Brasil como um país interessante de a gente ter, então, uma sustentabilidade, eu estou usando esse termo agora, né, mas de felicidade. Eu acho que isso é muito importante e de relação, e para mim felicidade está na relação entre as pessoas e na relação com a natureza. Vamos lá? Essa cidade... Oi. Eu queria falar primeiro, tá bom, sobre conceitos que nortearam a nossa saída para essas soluções, tá bom, que foram os paradigmas que foram criados, ou seja, os padrões para a gente começar o trabalho, princípios, que seria a essência realmente do que deveria ser utilizado, e valores, ou seja, fazer um trabalho ético. E concentramos tudo isso em cima de mobilidade, sustentabilidade e alto índice de DH. Além do que, todo planejamento traçado e concepção obedeceu os conceitos do novo urbanismo, a carta do CNU, ou do Congresso para um novo urbanismo. Então, nós nos pautamos exatamente nisso e fomos fiéis até o fim do projeto. Nós estamos na última fase do Executivo. Então, o novo urbanismo propõe planejar comunidades para pessoas e não para carros, e foi isso que nós tentamos, como eu disse, dentro da nossa realidade. O novo urbanismo trabalha também com 3 escalas, a regional, a do bairro e a da edificação, e isso também respeitamos. E concentramos isso em cima de 3 outras escalas, que seria a humana, a bucólica e a monumental. Monumental existe no sentido muito mais orientativo, então, quando vocês, um pouquinho mais adiante, virem aquela ilha do meio, que hoje não tem nada absolutamente, mais adiante, vocês vão ver no projeto que aparecem 2 torres referenciais, e são os 2 marcos da cidade. Então, eu acho que o início, né, como é que começa, então, um estudo? E, de repente, a gente conversando, a gente falou, puxa vida, se a gente quer pensar nas pessoas e na natureza, por que a gente não faz isso? E a cidade foi estruturada, não por vias,
A cidade foi estruturada através de parques lineares, né? Através desses dois elementos, quer dizer, como as pessoas se locomovem e como as pessoas estão em contato com a natureza. Então, aqui estão as áreas verdes, vocês estão vendo tudo isso que são parques lineares, né? Aqui já é um parque mais, que a gente chamou de metropolitano, aqui tem aquele parque dos lagos, né? E nós temos, sim, um sistema viário que a gente vai ver adiante, mas a cidade, ela pega as áreas verdes, os parques lineares, ela usa, então, a reserva legal, ela usa, então, os índices de área verde, né, enfim, da legislação de loteamento, da 6766, e a gente, então, trabalha ela de uma outra forma, não colocando as áreas verdes naqueles lugares piores, mas colocando as áreas verdes como elemento central, elemento realmente estrutural da cidade. E, através dessas áreas verdes, é que nós criamos, então, as ciclovias, as pistas de Cooper, as áreas para bicicletas. Então, não existe, em momento nenhum, o cruzamento, digamos assim, desses usos com o do automóvel. O automóvel ele circula exclusivamente, sem cruzamento nenhum com nenhum desses equipamentos. E o que foi utilizado para que não houvesse esses cruzamentos? Nós trabalhamos com a declividade de 3% a 5% nas vias, e toda situação onde nós tínhamos uma possível passagem de um parque linear, nesse momento nós estávamos com 6 metros e pouco de altura, e o parque linear passava livremente. É bom dizer que esse terreno é muito plano e tem uma característica muito especial. Se a gente cava esse terreno, por volta de 2 metros, a gente tem um lençol freático que aflora. Ou seja, a gente pode brincar de Deus, né? É muito legal fazer isso, você criar rios, você criar esse tipo de coisa. É uma coisa muito, muito, muito específica desse caso, né? E a setorização é uma setorização que é mais uma organização geral, onde a gente tem no centro, a gente tem esse núcleo, né, que é um núcleo central, que a gente vai fazer uma apologia da natureza, e já pegando o último item aqui, a gente coloca no centro, no coração da cidade, um jardim botânico, né? Um pouco como D. João, quando chega no Brasil, quando chega no Rio de Janeiro, vai fazer o jardim botânico. A gente achou legal fazer essa homenagem à natureza e às nossas matas, que são fantásticas, né? Aí você tem aqui esse setor norte, o setor leste, o setor sul, o setor oeste, e aqui a gente tem o 7 é um setor de apoio e serviços, e o 8 é um setor de infraestruturas também e serviço. Aqui nós temos um outro parque, que é o Parque dos Lagos. Enfim, nós temos a rodoviária, que a gente vai falar logo adiante, e assim a gente começa, então, a estruturar essa cidade, também pegando o sistema viário. Bom, é importante acrescentar que dos 52 milhões de metros quadrados, 19 milhões e 400 foram utilizados com áreas verdes. Bom, ali dá para ver, eu vou explicar por esse, então. Vocês podem observar, a partir daquele núcleo, que o Abud chamou de coração, aliás, nós usávamos esse termo de coração do projeto, você tem ali um primeiro anel. Logo em seguida, vocês vão ver um segundo anel. Depois você vê um terceiro anel. E um quarto, que é o limite da área. A utilização desse sistema anelar, cruzado ou cortado por 2 eixos verticais, onde eu tenho a via monumental, essa que ele está mostrando agora, e a via rápida, que é essa que está sendo mostrada agora. Esses são os 2 verticais. E na horizontal, você tem a leste-oeste. Bom, esse é o traçado crucial desse planejamento. A via rápida, ela só interliga anéis. E no ponto onde ela interliga os anéis, você tem uma rotatória oblonga. Por que essas rotatórias oblongas? Justamente para que não houvesse cruzamento nesses pontos de encontro. Então, é preciso que um carro ande 600 metros com outro carro no segmento reto, escolha a faixa dele e depois entra para a direita ou para a esquerda. Se você quiser voltar, você volta na ponta daquela oblonga, mas você já andou 600 metros em plano com outro carro buscando a sua faixa. Então, essa seria a única situação desses encontros, desses eixos com os anéis, que poderia haver um cruzamento, mas não existe exatamente por essa solução que foi dada. Há um outro ponto que seria um ponto crítico, seria a leste-oeste cruzando com o sistema da via rápida.
Naquele ponto que está ali, nós trabalhamos em níveis diferentes. Então, ali, a leste-oeste passa pela parte inferior e a via rápida por cima, na parte superior. Então, ali também não existe cruzamento. Todos os demais são fluxos contínuos. Outra coisa que é importante nesse projeto é que, na via monumental... Vai falar um pouquinho? Pode falar você. Essa via monumental é a via onde existe a maior verticalização desse projeto. É a maior permissão de empreendimentos verticais. E esses empreendimentos verticais eles foram priorizados para empreendimentos multiuso. Ou seja, qual é a ideia sempre? É que a gente busque a menor circulação de veículos. As coisas aconteçam sempre dentro da área de uso. Então, ali você vai ter hospitais, você vai ter comércio, você vai ter edifícios residenciais, tudo isso concentra nessa faixa e são as áreas de maior verticalização e tem a maior densidade demográfica exatamente nesse trecho. Assim, até aí tudo bem, mas qual é a novidade? A novidade é que você não acessa com o seu carro nenhum desses multiusos. Esse multiuso ele é acessado pelo eixo principal apenas por pedestres, pessoas provenientes ou chegadas até aí de táxi, ou chegada de ônibus, ou de uma parada rápida de algum carro. Mas você não adentra a esse empreendimento multiuso por aí. Por quê? Existe sempre uma via por trás dos empreendimentos para que você consiga acessá-los. Ali. Tem as ruas que saem dos eixos principais e vêm por trás do empreendimento, e terminam numa rotatória, está vendo? Então, esses acessos se dão sempre pela parte posterior. Isso se estende também, para efeito de conforto, de qualidade, nas áreas residenciais, porque, assim como nós vimos, por exemplo, em Boston, as vias de serviço, elas estão sempre pela parte posterior das casas. As casas estão voltadas sempre para praças e ciclovias. Essas ruas, na verdade, seriam ruas de serviço, as casas estariam aqui, acho que depois, nos outros slides, mostro melhor. E aqui sempre tem uma área verde. E os empreendimentos residenciais, eles sempre trabalham com unidade de vizinhança, né, para tentar resgatar aquela coisa de uma pessoa conhecer a outra que mora do lado, né, que a gente está perdendo um pouco esse tipo de coisa. Né. Daqui acho que aparece melhor. Né. Então, vocês vão ver depois nas perspectivas como as casas, né, elas se relacionam com a outra da frente através de um jardim, através de uma área de pedestre. Então, é uma praça, né? Então você anda por essa praça, chega na lateral, que também é uma área verde, e chega depois aos parques lineares, ou seja, você vai andando sempre em jardins. Vale acrescentar que, ainda naquele coração, no núcleo central, essa ilha, ela só tem acesso de carro em 2 pontos. Esses dois pontos violeta que ficam no centro, nos extremos aí do centro, seriam 2 pontos. Estacionamento. E vocês veem que existe um acesso até eles, terminando sempre numa rotatória. Esses acessos ou levam as pessoas até a garagem dessas torres, ou a um estacionamento que fica nesses pontos. São grandes estacionamentos. Essa ilha, ela tem um modo de transporte próprio, elétrico, que circula por toda a ilha. Então, você não circula essa ilha de carro. E o que existe nessa ilha? Além do parque, existe todos os empreendimentos ligados à cultura e lazer estão exatamente nessa ilha. Os multicines, os teatros, as arenas, o centro de convenções, todos os projetos ficam exatamente nessa ilha. A biblioteca pública, todos esses projetos ficam nesta área central. As pessoas podem chegar até aí de bicicleta, existem as pequenas pontes que passam, onde você pode ir de pé ou de bicicleta, mas os acessos de carro só vão aos estacionamentos públicos que ficam nos 2 extremos, ou então a garagem dos prédios, como eu disse. Então, é uma ilha para ser utilizada pelo pedestre. Sobre a mobilidade urbana, tipologias. vamos falar agora de tipologias. Isso. Essas tipologias, na verdade, aqui tem alguns vetores, né, de crescimento. Você tem lotes de diferentes tamanhos, existem também gabaritos diferenciados. O gabarito vai entrar logo adiante também, mas ele reforça a paisagem. A intenção é que as pessoas pudessem olhar na paisagem e se verificar. Ou seja, quando a gente fez isso, não existia o Waze.
ainda, mas a gente acha legal que você visualmente você consiga compreender uma cidade. Acho que isso também está ligado, essa compreensão reforça uma coisa básica, que é a cidadania. Então, aqui os lotes são de vários tamanhos, de várias dimensões, com vocações comerciais, residenciais, de multiuso, serviços, enfim, foi pensado nessa espécie de zoneamentos, né, de organizações, mas, na verdade, o mercado é que vai dar a última palavra na execução desses elementos. Nessa imagem também pode ser visto de funções urbanas. Me muda, por favor. Pode ser visto, então, que nós privilegiamos todos os itens que uma cidade carece. Então, você tem galpões comerciais, shoppings, supermercados, malls, empreendimentos de uso misto, residenciais de diversos tipos, iniciando por área de horizontal, casas com 2 pavimentos, e depoando isso, nós vamos com prédios de 6 a 10 pavimentos, depois de 11 a 15 pavimentos, depois a 25 e, por fim, naquela parte central do grande eixo monumental, eles vão a 35 pavimentos. Apenas as 2 torres que estão dentro da ilha é que elas estão gabarito liberado. Mas ainda eles atendem ali a um hospital, a centros universitários. Nós temos centro universitário, essas 2 pontas aqui, localiza ali. Isso. Aí eu tenho uma universidade pública, do outro lado, uma universidade particular. Nessa ponta ali amarela, você vê um 7, é exatamente um hospital. O pessoal da área de medicina do campus exerce aí também o treinamento. Nesse outro extremo aqui, o 13, nós temos a rodoviária. Naquela outra ponta, lá o 9, nós temos indústrias não poluentes, que fica junto da área industrial, que fica do outro lado da BR. No 10 ali você tem toda a parte de infraestrutura, ali onde estão todos os centros de produção de solução estrutural para a cidade. Então, nós temos ali a central de transporte, a central de processamento de lixo, central de produção de gás. Então, são a infraestrutura, exatamente. Você tem os diversos serviços estão listados ali naquela faixa que fica ao lado da área industrial. Fora essa parte toda de área industrial, nós temos ainda a parte de institucional, que fica na parte posterior, onde fica o Parque Metropolitano. É em cima. Lá em cima. O plano piloto, nós vamos passar agora, é exatamente esse que está na tela. Início. Esse é o grande início, né? Inclusive aqui nós temos a BR, a intenção foi deixar também uma área verde, fazer uma rua não paralela à BR, como é sempre feito, né? Para que, enfim, e essa rua, aqui toda a intenção também foi minimizar ruas muito compridas. A intenção foi minimizar também a quantidade de ruas para favorecer o andar, para favorecer a corrida, para favorecer o ciclista, né? Então, a pista ela vem por aqui teria também um edifício ícone da entrada. Nós temos aqui também serviços para cá, aí chegamos, entramos, junto ao Parque Linear, nós temos aqui já um centro comercial, um primeiro núcleo de residencial, sempre com essa história da vizinhança, e cada rua terminando no final um parque, né? Esse parque que se liga aqui e que depois vai se ligar ao Parque Linear. Continua. Isso. Não, podemos continuar ali, mas aqui já seria... Bom, aqui seria o hospital, como foi falado. Do outro lado. É do outro lado aqui, né? Aqui Isso. tinha a ideia da igreja também. Isso. Enfim. E os empreendimentos multiuso aqui. E os empreendimentos multiuso, como foi colocado. Vamos falar agora um pouquinho da rodoviária, que seria um ponto importante para iniciar também o processo. A rodoviária ela foi colocada numa situação tal que ela teria que atender a cidade antiga, cuja da rodoviária não demanda... não tem mais condição de atender a demanda atual. E nós teríamos que atender também a nova cidade. Então, não existiriam 2 rodoviárias. Então, essa rodoviária foi colocada exatamente no elo de ligação entre a cidade existente e a nova cidade. Ela tanto pode ser acessada por essa via interna, como ela pode vir pela BR, que é essa que desce aqui na vertical. Então, a entrada e saída, sempre
com vias independentes de acesso contínuo, sem cruzamento. Se vocês acompanharem o movimento, vocês vão ver que vocês têm sempre como circular sem fazer nenhum tipo de cruzamento. Dentro da própria rodoviária, você entra numa ponta, sai na outra, volta a girar, sai numa ponta, sai na outra, volta a girar, então você sai circulando. Além da rodoviária, nós temos aí empreendimentos no entorno todo, e ali ao lado da rodoviária nós temos hotéis, temos comércios afins, nós temos uma série de serviços que fica ainda nesse grande círculo, e nas partes externas nós estamos trabalhando com superfícies para mercados, para shoppings, para grandes lojas. Mas sempre mixando isso também com empreendimentos residenciais. Aqui, a ideia aqui seria trazer um empreendimento Minha Casa Minha Vida, né? Já também totalmente ligado a esse Parque dos Lagos. Quer dizer, a intenção é realmente trazer lazer para toda a população, toda mesmo. Aqui aparecem os gabaritos, né? Quanto mais escuro vai ficando, maior ele vai subindo. Então, a intenção é que esses anéis que a gente está colocando, né? Que são anéis tanto de parques lineares quanto de sistema viário, eles sejam reforçados por gabaritos mais altos, para você realmente ter uma leitura da paisagem a olho nu, né? Você se orientar olhando e passeando pela cidade. Como já foi dito, pela entonação de cor, então vocês veem que a cidade, das laterais para o centro, é que elas vêm graduando a vertical. Aqui vocês têm um quadro que faz um resumo, digamos assim, muito sintético de ocupação da superfície que foi utilizada para a cidade. Vocês têm 52.405.000 de metros quadrados. As áreas comercializáveis são 33.309.000. O sistema viário, mais as áreas públicas, onde estão inclusas as áreas verdes, áreas de parques e áreas institucionais, dão 19.096.000 metros quadrados. Depois abaixo eu separo, mas essas somadas vão dar exatamente a área. Só ficou faltando em cima o sistema viário, que é exatamente a diferença dos 5 de área verde, os 4 milhões de parques e mais os 2.600.000 de institucional. Acrescido aí as áreas de sistema viário, nós chegamos a 19.096.000. Agora vocês têm uma vista com a ilha agora já ocupada, com aquelas 2 torres, como eu tinha dito, já vem o sistema viário interno. Vocês observam, digamos assim, as 2 pontes de acesso, tem uma aqui, uma no sentido inverso do outro lado, onde se chega até as garagens dessas torres e os estacionamentos que estão nas laterais. Você vê adiante, logo acima, isso aí. Por aqui. Nesse estacionamento está do outro lado. Então, fora isso aí, todo o sistema de transporte interno, isso é feito através de um modal específico para essa ilha. E essa ilha vai ser feita através da escavação, né? E dessa água também que vai ser reutilizada, né? Uma água útil aí para irrigação, e tem todo um sistema também de viveiros para a produção dessas mudas todas, enfim, todo um trabalho por trás disso para a gente conseguir chegar a uma ideia de uma cidade possível que a gente acredita nesse momento. Aliás, esse projeto tem mais de 5 anos, quando a gente tinha muito, por incrível que pareça, 5 anos atrás a gente tinha muito menos modelos e muito menos tecnologia, mas a gente acha que é um sonho, né, Caramelo? A gente conseguir fazer alguma coisa desse tipo no Brasil. Essa cidade está numa região, como vocês sabem, nós falamos aqui, centro-oeste do Brasil, é uma região pujante na área de agronegócio. Então, toda essa região cresce muito, e diferentemente dos índices, digamos assim, do Brasil, cresce muito mais, mas muito mais mesmo que o Brasil. Esse planejamento, ele é necessário, essa extensão dessa cidade. Nós ficamos, então, naquela luta entre tentar fazer intervenções pontuais na cidade existente, que não resolveria muito, porque pela expansão a cidade hoje não atenderia, nós tivemos que partir para a verticalização, e nesse instante era muito mais interessante criar uma cidade mais planejada, mais organizada, mais agradável, com melhor qualidade de vida, ao lado da cidade existente. E isso é que foi feito, tá certo? Antes que
houvesse um processo de sucumbência pelo caos, pelo inchamento nessa cidade antiga, onde hoje nós tivemos lá inúmeras vezes, né, Budi, estudando possíveis intervenções agora para minimizar. E é difícil fazer isso. As ruas são muito estreitas, não cabe nem uma rotatória, as rotatórias que ficam no o traçado é todo... É todo perpendicular, fazendo aquele jogo de xadrez, né? Então, o que acontece? Realmente é muito bom, né, Caramelo, a gente conseguir fazer assim, um projeto, né? Eu diria que não é apenas um plano, mas um projeto, e não apenas, que embora acho que também seja importante a gente fazer acupuntura urbana, né? Eu acho que a acupuntura urbana é um negócio fantástico, a acupuntura da paisagem é uma coisa que a gente tem discutido muito, inclusive com o autor dessa frase, que é o Jaime Lerner, e acho que é uma coisa muito importante a gente conseguir fazer. Mas é muito bom também quando a gente consegue fazer alguma coisa que vai além e a gente pode aplicar alguns conceitos, vamos dizer assim, de uma forma simples, barata e usando os recursos que a gente tem. E aí fica a provocação para nosso debate, depois no final, vamos ter mais 2 palestrantes extremamente competentes aqui. Aí nós estamos jogando aqui gasolina aqui na coisa, que seria até quando faremos urbanismo reativo e quando faremos planejamento futurista, preventivo, pensando realmente numa melhor qualidade de vida, usando toda a tecnologia possível para a gente aqui, aplicado a esses projetos, para conseguir ter mais qualidade, mais mobilidade, mais sustentabilidade, mais IDH. Bom. Eu acho que era o que tínhamos para esse momento e vamos ficar reservados para o nosso debate no final. Gente, muito obrigado. Obrigado por terem vindo. Um abraço.